levar esse ensino dessa noite ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, eu te peço, Pai, humildemente, que o Senhor guie os nossos corações nessa noite, Pai, me dê sabedoria, não pela minha capacidade, mas pelo seu Santo Espírito, que seja guiado esse estudo. E também, Senhor, venha te encontrar a cada coração que está nessa noite aqui, Pai, na sua igreja, na sua casa. O Senhor prepare os corações, prepare o ambiente, Pai, e que possamos receber a sua palavra com alegria. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 7, para nós continuarmos o nosso estudo dessa noite, onde nós estamos estudando uma série de mensagens sobre... Como está o nome da nossa série de mensagens mesmo? Como? Adoração restaurada. Eu não anotei aqui. E hoje nós vamos ler o capítulo 7. O capítulo 7 de Neemias, sobre como nós reconstruirmos a forma de adorar a Deus de uma forma correta, como nós podemos fazer isso à luz do livro de Neemias. Olha só que legal que diz no livro de Neemias, capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro, assentadas as portas, estabelecidos os cordeiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem e ponham-se guardas de moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa, grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. O que está acontecendo aqui, e o tema da nossa mensagem dessa noite é: mantenha-se em guarda. Nós devemos manter a nossa guarda levantada, nós devemos manter em guarda, em sentinela, a todo momento na nossa vida espiritual. Porque até esse momento, Neemias ele tinha reconstruído os muros de uma cidade desolada, de uma cidade destruída, acabada com o fogo. E eles reconstroem todas as muralhas da cidade de Jerusalém, eles colocam as portas, eles colocam as trancas, e Neemias ele diz assim: agora vocês estão salvos, agora vocês estão tranquilos e vocês podem descansar dentro das casas de vocês. Não foi isso que Neemias disse. Ele, pelo contrário, uma vez os muros levantados, uma vez a cidade reconstruída, onde todo mundo participou, e onde ele dá um monte de princípios de como nós podemos e devemos reconstruir os nossos muros, onde todo mundo faz parte dessa reconstrução, e cada um tem o dever de reconstruir os muros da frente da sua casa, da frente das suas portas espirituais. É isso que nós vemos no livro de Neemias, esse princípio de como é possível, aliás, como deve ser todos participar da reconstrução das vidas espirituais das pessoas. Mas após isso ser feito, após você participar, após você ter assumido a responsabilidade de reconstruir os seus muros, e os muros uma vez levantados, há necessidade de nós continuarmos em guarda em frente desses muros. Aqui eles terminaram a obra da cidade, eles colocaram as portas, e que Neemias está dizendo, que Neemias está relatando, é que agora nesse momento, após o muro ser edificado e assentados as portas, estabelecidos os cordeiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, como maioral do castelo, ou como guarda do castelo. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes, depois de edificado muros, depois de assentadas as portas, depois dos levitas, os cantores chegarem na cidade,
Neemias ele levanta um guarda, ele levanta líderes na cidade para continuar e sustentar a obra. Muitas vezes isso deve acontecer, isso pode acontecer nas nossas vidas. Depois, talvez, de uma igreja reconstruída espiritualmente, depois de muros levantados numa igreja, depois de muros levantados talvez numa vida espiritual, uma vida espiritual que talvez venha de problemas, venha de dor, venha fugiu a palavra, mas venha de amargura, venha de um monte de histórias de vida onde você pode reconstruir toda uma nova história em Jesus Cristo. E após nós fazermos isso, Neemias ele fala, coloque alguns guardas, coloque Ananias, coloque Anani, pessoas fiéis, tementes a Deus, para ajudar a segurar a obra e manter a obra. E muitas vezes quando nós fazemos isso, nas nossas vidas, nós decidimos reconstruir os muros espirituais das nossas vidas, e depois, mesmo que a gente consiga reconstruir, acontece aquele momento feliz que a gente quer cantar, a gente quer viver, a gente quer viver aquele primeiro amor, a gente quer estar na igreja de Jesus. Eu quero rever os irmãos, eu quero rever os filhos de Deus, e a gente começa a pensar outros pensamentos, a gente começa a cantar outras canções. Você vê agora na casa da Carla, é só 3 palavrinhas para todo lado, o dia inteiro 3 palavrinhas, Jesus para cá, Jesus para lá, porque você começa a ressignificar. Agora os muros são levantados. Você lembra quando você levantou os muros espirituais da sua vida? Se você fez isso uma vez, lembra aquele sentimento que você renasceu? Se isso aconteceu no seu coração um dia, você queria experimentar cada vez mais de Deus, e talvez tinha aquela vontade de cantar para Deus. Eu lembro quando eu me converti, como que eu gostava de ouvir louvores de Deus. Eu colocava no meu carro, eu andava o dia inteiro ouvindo louvores, eu cansei de colocar a Bíblia inteira e ouvindo aquele aplicativo da Bíblia sendo narrado, histórias e histórias, ouvindo talvez muitas histórias que eu canto, muitos versículos decorados que eu tenho na minha mente. Era daquele período que eu dirigia carro o dia inteiro e ficava ouvindo a Bíblia no meu carro, porque isso mexe com a gente quer ouvir, a gente quer escutar, assim como Neemias está falando. Depois de reedificar muros e colocar as portas, colocar os levitas e os cantores. Esse sentimento muitas vezes acontece no nosso coração. Uma igreja que canta alegre, uma igreja que tem alegria em louvar o Senhor, levanta, bate palma e Deus seja louvado e canta com alegria, é um reflexo de uma igreja que reconstruiu os muros espirituais. Essa alegria, ela vem naturalmente. E assim como Neemias falou, uma vez reconstruídos os muros e colocado as portas, eu trouxe os levitas e os cantores. E muitas vezes a alegria de louvar o Senhor não vem, porque talvez ainda haja necessidade da reconstrução dos muros. Que não tem problema também, que vamos reconstruir, que seja reconstruídos os muros espirituais das pessoas, da igreja, da vida, da cidade ou do bairro, que está trazendo uma amargura que não permite eu louvar ao Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez construídos os muros, uma vez colocadas as portas, e uma vez vindo as canções de louvores aos nossos lábios, é necessário que haja a estipulação, a instituição de liderança em nossas vidas. Ninguém vive sem uma liderança. Ninguém. Deus gosta disso. Deus gosta desse princípio. Eu nomeei Anania, meu irmão, e Ananias maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus. E Neemias ele faz isso, Deus, porque ele sabia que Deus ele trabalha nessa estrutura. Ele sabe que Deus não trabalha sozinho. Ele sabe que o homem não anda sozinho. E Neemias, sabendo desse princípio, como que Deus gosta dessa estrutura, ele levanta um líder, ele levanta líderes depois da obra feita. E depois da obra feita em nossas vidas, é importante que você realmente tenha essa consciência que você precisa se apoiar em pessoas maduras para você continuar a sua vida, uma vez que a reconstrução do muro foi feita.
É importante como a igreja ela tem uma consciência que é necessário uma estipulação, uma estrutura de liderança dentro da igreja e dentro das famílias. Que o mundo quer destruir. O mundo ele quer acabar um pouco com essa estrutura hierárquica, com essa estrutura de liderança. Mas é importante nós lutarmos e entender que uma vez os muros reconstruídos, nós precisamos realmente viver esse princípio de Deus. Que Deus gosta disso. Que Deus, Ele levanta líderes, Ele levanta pessoas para apoiar e estruturar o trabalho dele. E por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 1, ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou, assim como eu imito Cristo. Sejam os meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Paulo é uma figura de liderança, no meio de uma conversa, muitas vezes em Coríntios, onde aquele povo também não sabia o que fazer. Ele fala: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Qual decisão que eu vou ter que tomar? E ele fala: se colocar alimento na sua frente, não pergunta. Se você for comprar alguma coisa numa tenda, não pergunte de nada. Mas se alguém falar de alguma coisa que esse alimento é dedicado a ídolos, não coma, não por causa de você, pela sua consciência, porque tudo já foi louvado em graça para você, mas por causa da consciência do outro você não faz. Porque quer comais, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. E o que o apóstolo Paulo ele fala: mas se vocês estão indecisos, se vocês ainda não aprenderam, não sabem o que fazer, olhem para mim, olhem como que eu faço, olhem como eu vivo, porque ele fala, antes de recitar esse versículo, ele fala: pois eu não busco os meus próprios interesses. E muitas vezes, para nós sermos cópias de Cristo, há uma necessidade de nós não buscarmos os nossos interesses, porque se nós buscamos os nossos interesses, logo é impossível nós sermos cópia de Cristo. Entendeu? Quando você está aparecendo demais, cada vez menos Cristo vai aparecer na sua vida. E será que nós, hoje, eu sou exemplo de uma cópia de Cristo para alguém? Será que você, hoje, é um exemplo de uma cópia de Cristo para o seu vizinho, para aquele amigo de trabalho que você vai ver amanhã cedo, para um irmão seu, um primo seu que não é convertido, não conhece a palavra de Deus? Será que você é um exemplo de cópia de Cristo? Será que nós somos uma igreja exemplo de cópia de Cristo? E é importante que assim como Neemias diz, que se levante pessoas que queiram, que estejam dispostos a ser cópias de Cristo, tementes a Deus, e que essas pessoas sejam um apoio para encorajar outras pessoas a serem cópias de Cristo. E assim como Neemias, após reconstruir os muros, edificar as portas, colocar os levitas e os cantores, ele fala: agora eu levantei Anani e Ananias, meu irmão, pessoas tementes a Deus, para serem guardas do castelo. Agora é importante que você comece a procurar, comece a analisar e a observar apoios de pessoas que possam te ajudar na reconstrução do seu corpo. Pessoas que são tementes a Deus. É importante, uma vez muros reconstruídos, é importante que você comece a tomar essa decisão, que você comece a observar qual pessoa que eu posso e devo me aproximar. Quais pessoas são cópias de Cristo que vão me levar a um caminho de ser cópia de Cristo também? Nós devemos ter essa reflexão, essa observação, esse senso crítico. Quais as pessoas, ou aonde eu tenho me apoiado e aonde eu tenho me buscado informações, ou qual informações, ou nível de informação, grau, que eu tenho buscado que tem me tornado uma cópia de Cristo. Quanto você tem se dedicado a ler sua Bíblia na sua casa, que vai fazer você se tornar uma cópia de Cristo? Quanto que você tem pedido a Deus:
Deus, por favor, me dê sabedoria para entender essa meditação, me dê sabedoria para entender essa palavra, para entender esse capítulo. Quantas vezes que nós pedimos e nós buscamos isso? Ou quantas vezes, conforme nós pregamos, nós estudamos no domingo passado, assim como o salmista, assim como o próprio livro de Jeremias diz, ele fala, para você reconstruir muros, tenha foco. Assim como alguns inimigos de Jerusalém, enquanto eles estavam reconstruindo muros, falavam, Neemias, vem aqui bater um papo com a gente aqui no vale, para a gente bater um papo, porque eles queriam matar Neemias. Neemias falou, desceria eu da obra nesse vale para conversar com vocês, enquanto eu edifico os muros de Jerusalém? Lembra disso semana passada? E quantas vezes você tem decidido, não, eu vou ter foco, não, eu decido. Eu não decorei nenhum versículo essa semana, mas essa semana eu decido que eu vou decorar um versículo. Quantas vezes a gente pode vir num dia abençoado, um clima gostoso, um sol gostoso, uma temperatura gostosa, um povo gostoso, uma comida gostosa, uma participação gostosa no Seba, que a gente, porque a gente não quer, não porque a gente não pode, a gente decide não vir. Aí a gente tem que pensar, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este que me ama, e Deus fala, continue em me buscar, continue em me aprender, quem me buscar, me achará. Guarde os meus mandamentos, procure saber de mim, que sou manso e humilde. Deus fala, aprendam de mim, pois Deus criou o homem para amá-lo e conhecê-lo. E a gente decide não conhecer o nosso Criador, por causa talvez das nossas vontades. Aí Paulo ele fala, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque eu não busco meus próprios interesses. Isso o apóstolo Paulo diz isso. E para você ser cópia de Cristo, você tem que justamente, preste bem atenção, para você ser cópia de Cristo, você deve não buscar as suas vontades. Quando você busca as suas vontades, é impossível você ser cópia de Cristo. Eu quero ficar em casa, pronto, não vai ser cópia de Cristo. Não, eu não quero obedecer, não vai ser cópia de Cristo. A vez é que eu quero, é quando tem o eu quero, Jesus vai empurrá-lo na sua vida. E muitas vezes o que nós devemos ser é cópia de Cristo. Cópia de Cristo, pessoas tementes a Deus como Anani e Ananias. Ananias, irmão de Neemias, pessoas tementes a Deus. Porque Deus gosta. Deus gosta dessa estrutura. Deus gosta de levantar pessoas tementes a Deus. As suas ações, elas refletem ações que sustentam os muros, que levantam a guarda, ou são ações que remetem às suas vontades? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. As nossas ações, elas abrem brechas mediante as nossas vontades, ou são ações que sustentam os muros? Porque Deus gosta dessa estrutura. Assim como diz o apóstolo Paulo, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus gosta que você imite pessoas que temem a Deus. Procure observar pessoas que amam a Deus. Procure observar urgentemente, se você não tem alguém, se você não pensa em alguém que você vai se apoiar, ou se você apoia em alguém, começa já a refletir como que é o comportamento dessa pessoa que você se apoia. Tem muito dela ou tem muito de Jesus? Você já parou para pensar nisso? As pessoas que são seu apoio, as pessoas que você conversa, as pessoas que você passa mais tempo, como que é o caráter dessa pessoa, em detrimento do que o apóstolo Paulo fala? Seja os meus imitadores como eu sou de Cristo, as pessoas que você investe, que você passa tempo, as pessoas que muitas vezes você deixa de participar das coisas de Deus para passar tempo com essas pessoas, como que elas são? Com quem que você tem que se aproximar? Como que são o caráter e a vida dessas pessoas? Em Romanos, dá alguns parâmetros. Ah, mas tá bom, pastor, o que a Bíblia diz? Em Romanos, a Bíblia dá alguns parâmetros. Em Romanos capítulo 16,
olha só o que diz. Em Romanos, alguns parâmetros. Romanos capítulo 16, no verso 17. Olha só o que ele fala. Rogo-vos. Toda vez que a palavra rogo-vos aparece, você faz assim, para tudo, presta bem atenção. É como se o apóstolo Paulo estivesse pegando assim, você, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou falar. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, preste bem atenção, ele está querendo dizer. Eu peço que vocês prestem bem atenção, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes a afastar-vos dele. Aí ele fala em 1 Coríntios, um pouquinho para frente, em 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, agora no capítulo 5, no versículo 11, ele fala quase a mesma coisa para um público diferente. Ele fala no versículo 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, nem sente para comer um pastel, uma pizza, nem sente para isso, se dizendo-se como irmão. E aí ele também diz, esse que você já decorava, que em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz algumas características de algumas pessoas que você deve tomar cuidado. Em 2 Timóteo, capítulo 3, ele já dá uma lista um pouco mais completa. Ele fala no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. É o que a gente mais vê hoje em dia, ingratidão. Se você vê uma pessoa que é ingrata, isso é o que mais tem hoje. Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, porque essa é aquela pessoa que não cede. Caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, as pessoas que pensam mais nela do que amigos de Deus, assim como o apóstolo Paulo diz. Tendo, olha só, forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. E o que mais me impressiona, irmãos, é que um desses parâmetros, entre outros que a Bíblia traz, que há uma característica comum entre esses parâmetros que acabei de narrar, que está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo, a maioria deles, aliás, todos esses foram falados pelo apóstolo Paulo, inspirado pela palavra de Deus, que todas essas características, ela tem uma característica em comum, que está em todas as passagens. Ele fala para fugir, para não sentar nem para comer. Ele fala para você fugir, não se associar, mas de pessoas tendo forma de irmão, se dizendo-se irmão. Todas elas, eles estão falando de pessoas de dentro da igreja. E esse é um cuidado que Neemias tem. Possivelmente, ele sabia das dificuldades que o povo, depois de reconstruir os muros, a muralha está legal, está firme, as portas estão legal, mas ele sabia que ele estava lidando com pessoas pecadoras. Ele sabia que o povo judeu era pecador, haja visto que eles estavam reconstruindo a cidade. Sabe por quê? Por causa de rebeldia contra a liderança. Eles foram levados à Babilônia, que nós vamos ver aqui. Eles são levados à Babilônia por conta desse pecado. Neemias, muito sábio, reconstrói os muros da Babilônia, falando ali, temente a Deus, cuida desse povo, levanta alguns líderes, sabendo que ele estava lidando com o povo rebelde, povo de Deus, judeus de Israel, povo hebreu. E Neemias tem esse cuidado. Será que nós não devemos ter esse cuidado?
cuidado de nós observarmos em quem nós nos apoiamos, depois de nós termos levantado. Sabe aquela luta que você teve para seguir a Jesus, muitos amigos que você teve que deixar para trás, muitas coisas que você teve que mudar, muitas decisões, com a alegria que você fez. Agora você tem que sustentar isso em inteligência e sabedoria, em observar e se aproximar de pessoas que te apoiam para te manter nesse caminho, cara. Que te mantêm, te asseguram nisso daí, cara. Que te ajudam nisso daí. Muitas vezes, cara, a nossa observação tem que ser dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo de amizade. Esse cuidado tem que ter constantemente. É o que a Bíblia diz. Para você realmente manter os muros levantados. É importante que isso seja levado em consideração, Carlos Dourado. Isso tem que ser levado em consideração por uma igreja. Isso tem que ser levado em consideração por uma família que quer se assegurar na graça e na proteção de Deus. Isso é importante. Se você quer que a sua família seja feliz e esteja na proteção da asa do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser inteligente o suficiente para observar com quem a sua família está se apoiando. Deus gosta dessa estrutura. É Deus que inventa isso. Isso daí é coisa de Deus. Romanos 13, olha só. Isso é coisa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que pensou nessas coisas. Romanos 13, olha só. Versículo 1. Romanos 13. Isso, Sassá, parabéns, Sassá. Romanos 13, versículo 1. Ele diz assim: todo homem, se é um ser humano, então você está aqui nessa lista aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por elas instituídas. Foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Toda autoridade, todo homem tem sujeito à autoridade, pois toda autoridade procede de Deus, toda. Ah, mas é porque talvez essa pessoa não é fiel. Ah, mas Deus ele fala assim, sua igreja, você conhece uma igreja que não tem uma autoridade fiel porque não está obedecendo a palavra. Porque a própria palavra, ela dá alguns parâmetros de como levantar certos líderes. Lembra disso? Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, pois o bispo seja uma pessoa temperante, sóbrio, pronto a ensinar, esposo de uma mulher, que dá um bom testemunho para os de fora. Lembra disso? Que governe bem a sua casa na disciplina e disciplina os seus filhos. É um desses parâmetros. Como dentro da igreja, Deus ordena como levantar liderança. E também não tem problema, a gente pode ter uma tranquilidade dentro de uma igreja, se você for um dia mudar de cidade, ou você realmente quiser ajudar alguém sobre a escolha de uma autoridade, sobre essa autoridade de alguém que frequenta uma igreja e você quiser ajudar, ou sobre essa mesma igreja, sobre como que é uma autoridade. Tem caminhos de Deus resguardar que as igrejas não levantem autoridades ruins, se as autoridades ruins são levantadas, há caminhos de resolver isso. Assim como ele fala contra o bispo, não aceite denúncia contra os presbíteros, a não ser pelo testemunho de uma, duas, três pessoas. E levando contra a palavra de Deus, levando essas pessoas a serem
levando essas pessoas que insistem, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso, ele usa essa palavra, levando essas pessoas que insistem em viver o pecado, a repreensão aos olhos de todos, para que seja um exemplo. Percebe como a gente pode ter uma tranquilidade de realmente se sujeitar às autoridades dentro da igreja, tranquilamente, porque Deus dá caminho de como e quais lideranças serem levantadas. Ele dá parâmetros para nós seguirmos, e se tudo der errado, ele também dá parâmetros para como ser corrigido isso daí. Então, logo, nós podemos ter toda a tranquilidade de nós sujeitarmos as autoridades dentro da igreja. Com toda a tranquilidade, com todo o coração, você pode falar, mas como sujeitar, porque eu percebo, eu sei, eu observo, eu sei que toda autoridade é imposta por Deus. Ele fala que todo homem esteja sujeito à autoridade. Você vai de peito aberto. Pois Deus não é homem para que minta, e nem para que se arrependa. Deus não se perde nos caminhos. E se você tem dúvida de como que você se sujeitar às autoridades fora da igreja, você também deve se sujeitar. Porque a Bíblia diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que proceda de Deus. Dentro da igreja tem um caminho, e fora da igreja Deus fala: obedece. Sabe aquele policial? Tem que obedecer. Sabe o seu patrão? Tem que obedecer. Mesmo os bons e os maus, a Bíblia diz assim: tem que obedecer. Sabe o seu marido? Ele é o seu cabeça. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. O seu marido é uma autoridade digna de ser respeitado. Sabe por quê? Por quê? Simplesmente porque o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, Criador nosso, manda. Aí sabe o que ele fala? Para os maridos que ainda não conhecem a palavra? Fala: mulheres, continuem submissas aos maridos. E aqueles que ainda não conhecem a palavra, que sejam salvos por nenhuma palavra. Sabe como você salva o seu marido que não é de Deus? Sabe como você encoraja uma amiga, uma irmã, aos olhos das Escrituras? Como que ela pode ser feliz e ela está debaixo da asa da proteção do Senhor Jesus Cristo, para um marido que não é fiel à palavra? Já que você falou: eu quero casar com ele, agora sabe o que Deus fala? Fica quieto. Porque a Bíblia diz que isso é uma tentação da mulher. É uma tentação, porque o seu desejo será para o seu marido. Lembra disso? A partir do momento que Eva peca e Eva erra, Deus ele coloca isso na ponta do homem e ele fala: maldita é a terra por sua causa. Tá? Foi por sua causa, porque você comeu, porque você quis. Mas ele não esquece da Eva, não. Ele fala: o seu desejo será para o seu marido. Você vai querer dominá-lo, mas ele te governará. Governar o marido. Sabe por que é impossível? Eu falo tão tranquilamente que é impossível a mulher governar o marido. Sabe por quê? Porque Deus fez assim. É impossível. E logo é uma bênção a mulher se sujeitar ao marido. É uma bênção, ela entra imediatamente debaixo da graça de Deus. E aí Deus fala: opa, agora eu vou começar a agir. Tem uma mulher quieta aqui. Eu vou começar a trabalhar. E enquanto você fala, Deus não consegue entrar. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele só entra nesse sentido. Ele só trabalha quando a mulher começa a obedecer ele e falar que deixa ele trabalhar, quando você chama ele para trabalhar na vida. E muitas vezes a mulher fala: mas o meu coração, mas a minha vontade é. Deus fala: respeite. Mas eu queria que ele mandasse, não fiz. Não, respeite.
É que eu queria lá no Instagram, lá declarar. Não, respeite. É que eu queria que ele fosse mais respeite. É que eu queria que ele desse mais atenção. Ele não fala para lavar a roupa do seu marido. Ele não fala para você falar. Ele não fala para você falar te amo para o seu marido. Não é disso. Mas eu falo que eu amo ele. Eu lavo as cuecas dele toda semana. Eu faço a comida dele. Ele fala: respeite. Essa é a palavra. Respeito. Quando você decide fazer isso, você ergue os muros, você coloca as trancas, coloca as portas, canta louvores, e você tem uma autoridade posta por Deus, de apoio. E aí você deixa com Deus. Ah, mas é um cavalo. É com Deus. Deus faz o que quiser com ele, não você. É com Deus. Deus fala para os filhos, encorajamento, obedeçam e honrem aos seus pais. Por isso que muitas vezes as igrejas não mantêm as portas e os muros altos, porque nós não temos filhos que queiram obedecer e queiram honrar os pais. Honra. Você tem honrado os seus pais? Ou você ensina os seus netos, os seus filhos, nesse sentido, a honrarem os líderes? Porque presta bem atenção comigo. Se você não ensina o seu neto, a sua neta, a honrar um líder, logo o que vai acontecer com você? Ele não vai te honrar. Lute para os seus filhos honrarem as lideranças. Às vezes eu passo com esse tempo lá no pessoal que não entende muito, fala bom dia, fala oi, não passa despercebido, por ele já precisa ter uma noção de autoridade. Ai do extremo, se aparece falar uma coisa dele. Eu vou falar na hora, para pedir desculpa para ela. É esse ensinamento que nós temos que dar para os nossos filhos. É importante esse apoio de estrutura de liderança nas nossas vidas. E muitas vezes nós destruímos isso daí dos nossos filhos. Muitas vezes nós encorajamos os filhos. Vai lá, vai brigar com aquela autoridade. Já viu isso acontecer? Eu já vi. Eu falo, cara, que dó essa pessoa. Está ensinando o filho, a filha, o neto a ser contra ele mesmo, porque ele é uma autoridade daquela pessoa, daquele cidadão, daquele neto, daquele filho. E nós devemos ter esse cuidado. Deus gosta dessa estrutura de autoridade. Deus gosta que nós ensinamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos a obedecerem às autoridades. Olha só, que valor que você pode dar para o seu filho. Deus gosta de levantar autoridades. Isso é uma estrutura de Deus. É Deus que faz isso. É Deus que levanta pastores. É Deus que levanta líderes dentro da igreja. Policial, prefeito, governador, presidente. Presidente é um déspota maligno. Meu governador é ruim. Foi Deus que instituiu. Pois não há autoridade ou instituição humana que não foi levantada por Deus, assim como diz Pedro, em 1 Pedro. Pois as boas instituições levadas por Deus, pois as boas autoridades é para o louvor de quem pratica o bem, e as más autoridades é para os castigos dos malfeitores. Se sua nação tem um presidente ruim, possivelmente é porque ela precisa ser castigada. É possivelmente porque ela não tem valores. É possivelmente porque as escolas estão ensinando junto para todo mundo. É possivelmente porque a saúde está cada vez mais trazendo outros valores. Por isso, cada vez mais o Ministério de Ensino é um Ministério de Educação de coisas erradas. E cada vez mais a gente não quer mais educar os nossos filhos, mas nós decidimos terceirizar a educação dos nossos filhos para o Ministério de Educação. Aí muitas vezes a gente abre brecha para todo lado, sendo que a responsabilidade é nossa para os nossos filhos. E aí nós queremos uma autoridade. Muitas vezes nós precisamos sermos cópias de Cristo. Muitas vezes a igreja deve ser a primeira a obedecer às autoridades.
sustentar esse princípio, esse valor. A igreja deve ser a primeira guardiã desse princípio, desse valor. Quantas igrejas não levantam pastoras? Quando o próprio apóstolo Paulo fala, a mulher não fale quando tiver homem e mulher, mas o que o homem seja a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Aí ele puxa lá em Gênesis, por conta que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, e pelo pecado da mulher, que a mulher não fale. E a mulher, ela tem todos os atributos que o homem também não tem. E muitos homens querem hoje fazer o papel da mulher, e por isso que as mulheres estão aí assumindo presidência de empresa, presidência de cargos, de grandes companhias, quando os maridos estão lá jogando videogame no PlayStation 5, 6 ou 7. Porque nós não temos homens, autoridades, temos homens fracos, que colocam nas costas da mulher uma carga de ser pastora. Quando a Bíblia fala, não faça isso, porque são homens covardes, que não assumem a responsabilidade da carga de conduzir uma autoridade ministerial, uma autoridade familiar. Isso tudo a Bíblia diz. Nós precisamos ser os primeiros guardiões das autoridades da forma que Deus pede. É importante. E por isso que a Bíblia diz no livro de Neemias, e por isso que Neemias ele pega esse princípio. Ele fala no versículo 3, eles dizem, não se abram as portas de Jerusalém. Desculpa, versículo 2. E eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um fiel e temente de Deus, mais do que muitos outros. É importante. Depois de ter levantado os muros, é importante. Nós entendemos que nós devemos apoiar boas autoridades, que você deve obedecer o seu papai, sua mãe, seus avós. Entendeu isso? Obedecer a mamãe, obedecer o vovô. Deus gosta disso. Cadê Estevão? Está ouvindo, Estevão? Tem que obedecer o papai, a mamãe, o vovô e os líderes. Entendeu? Obedecer o papai, a mamãe e os líderes. Deus gosta disso. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Depois de levantar os muros, nós devemos apoiar e guardar essa estrutura de autoridades nas nossas vidas, para a igreja. Até que o sol aqueça, enquanto guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, põe-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Isso é até o fim, até que Jesus volte. Neemias ele combina, ele fala, põe os guardas, põe guardas para proteger os muros agora. Depois dos muros levantados, nós precisamos assegurar a estrutura de líderes, de autoridades na sua vida. Quem é o líder da sua vida hoje? Quem são os seus líderes? Que você tem que respeitar, que você tem que honrar e obedecer. Depois dos muros serem construídos, essa pergunta que a gente deve fazer: como que nós estamos? Depois dos muros serem construídos, ou depois dos muros estarem reconstruídos, como que me asseguro? Como é na minha casa? Como que é no meu trabalho? Esses princípios. Nós, como igreja, devemos assegurar isso. Nós devemos pensar nisso. E nós devemos fazer isso, porque Deus gosta disso. Deus ele mantém a cidade, ele mantém as estruturas, não somente com muros, não somente com portas, não somente com limites, mas com pessoas que são apoio para manter a guarda da cidade reconstruída. Amém? Amém? Vamos orar a Deus? Querido Deus, eu te louvo e te agradeço pela sua palavra, que nos exorta, nos encoraja. Às vezes parece difícil, Pai, porque nós ainda estamos no corpo pecaminoso, às vezes longe de Ti, Pai. Mas com a sua promessa da sabedoria
sabedoria, Pai. Sabedoria para todos que estejam aqui nessa noite. Para que entendam como é importante estar diante dos seus mandamentos, estar diante da sua bênção, Pai, que é obedecendo as suas autoridades. Esse é o nosso pedido que nós fazemos nessa noite, Pai. Que nos fortaleça com esse entendimento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que a graça do Senhor esteja com vocês em tudo que vocês estão fazendo essa noite. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.